Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos recapitular a lição dos jovens dessa semana. Ainda estamos estudando o livro de Levítico. Nessa semana nós estudamos sobre o juízo. Você sabe que essa doutrina do juízo é uma doutrina distintiva da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou pelo menos aquela parte do juízo em que fala do juízo investigativo, o juízo pré-advento, né? O que nós chamamos de um juízo final, que começou em 1844. Então é muito importante nós estudarmos esse assunto na Bíblia, na Palavra de Deus. Tem um texto em 1 Pedro, no capítulo 4, verso 17, 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, que diz o seguinte: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então olha o que esse texto diz, que nós devemos estar preparados sempre que pedirem razão da nossa fé. Então, por essa doutrina ser uma doutrina tão importante na Palavra de Deus e ser uma doutrina distintiva da nossa igreja, é muito importante nós estudarmos a respeito desse assunto. E nós lemos ali no livro de Levítico, né, o texto-chave, Levítico 16, versos 29 a 34, que fala sobre o dia da expiação. E nós entendemos, através do estudo da profecia de Daniel 8,14, das 2.300 tardes e manhãs, que o dia da expiação tipológico, ou o dia da expiação simbólico, ele começou em 1844, justamente onde finalizou, né, as 2.300 tardes e manhãs lá de Daniel 8,14. Tem alguns textos na Bíblia que falam sobre o juízo, que eu queria ler com vocês também. Um deles está justamente na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, verso 17, diz o seguinte: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então aqui está dizendo que o juízo ele começa pela casa de Deus. É exatamente isso que a gente observa quando a gente lê Levítico 16, o dia da expiação. Jesus ele diz, né, que quem crer e for batizado será salvo, quem não crer, porém, será condenado. Ou seja, aquelas pessoas que não creem, que não professam o nome de Cristo, já estão condenadas. Agora, todos aqueles que confessam, que professam o nome de Jesus, esses então passarão pelo juízo. Mas o objetivo do juízo não é condenar. Pelo contrário, Deus ele deseja que nós sejamos absolvidos, que nós sejamos salvos, libertos, né? Mas é óbvio que não nos esqueçamos que estamos vivendo num grande conflito. Esse grande conflito ele coloca em xeque o caráter de Deus diante do universo. Então, Deus ele precisa mostrar para o universo que se eu confesso o nome de Jesus, as minhas obras, as minhas atitudes, elas têm que corresponder à fé que eu professo. Tá? Então, lá no livro de Levítico, capítulo 16, verso 29, que era uma ordem para o povo de Deus, diz o seguinte: isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Então a ordem de Deus era o que? Afligir a alma, buscar o perdão dos pecados. Era uma oportunidade de você confessar os seus pecados e buscar o perdão diante de Deus. Então esse é o momento que nós estamos vivendo exatamente hoje. Então outro texto que eu quero ler com vocês também, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 10. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, diz o seguinte: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então aqui está dizendo que todos irão comparecer perante o tribunal de Cristo, todos sem exceção. E hoje a gente vive num mundo em que as pessoas elas vivem como se não houvesse um amanhã, né? Cada um faz aquilo que acha correto e não está nem aí para nada, como se não tivesse que um dia estar diante do Rei do Universo prestando contas de tudo que aquilo que fez ou deixou de fazer. Isso é muito sério, é um assunto muito importante. A lição de domingo aqui vem dizendo justiça e juízo para todos.
Aqui diz o seguinte: em todo o mundo as pessoas estão clamando por justiça. Isso é especialmente verdadeiro em relação aos jovens que desejam fazer algo a respeito da corrupção, por exemplo. Então a gente vive num mundo injusto, né? Um mundo em que as pessoas elas transgridem as leis e muitas vezes elas saem impunes, fazem coisas erradas, fazem aquilo que a Bíblia condena. E elas podem até sair impunes perante os juízes ou as leis aqui do mundo. Mas como nós lemos lá em 2 Coríntios 5, verso 10, todos irão comparecer perante o tribunal de Cristo. E aqui não vai ter suborno, aqui não vai ter interpretação ou distorção da lei. Cada um vai receber conforme aquilo que tiver feito, né? Então aqui diz o seguinte, no dia da expiação, cada israelita confessava e abandonava os seus pecados e orava fervorosamente para que Deus o cobrisse com o sangue do sacrifício, né? E através disso era feita então a expiação. A expiação é o que? É você ter o seu pecado apagado. Nós estamos vivendo esse momento. Então devemos buscar fervorosamente orar a Deus e pedir o perdão dos nossos pecados. A lição de segunda diz o seguinte: o advento dos adventistas. Aqui está falando sobre a questão, né, da purificação da terra. Lá a profecia de Daniel 8,14 diz: após 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Então muitos acreditavam que aquele santuário a ser purificado era a terra. Porém, Guilherme Miller, né, que foi quem naquela época estudou essa profecia, estudou ali o texto de Daniel capítulo 9, versos 25 a 27, que fala sobre as 70 semanas de oportunidade para o povo de Israel. E ele descobriu então o início da profecia e automaticamente o final. Ele descobriu que essas 2.300 tardes e manhãs começaram em 457 a.C., quando o rei Artaxerxes ordenou a restauração e reconstrução de Jerusalém. Aí você tem que ler Daniel 9, 25 a 27, para que você entenda esses detalhes. Só que foi então marcada uma data, né, para o retorno de Cristo. Então eles tinham essa interpretação de que a terra seria purificada como? Através do retorno de Jesus. Essa data seria o dia 22 de outubro de 1844, que chegou e obviamente Jesus não voltou. E houve um grande desapontamento ali, uma grande tristeza entre todos aqueles que acreditaram na pregação de Guilherme Miller, que estava correta com relação à data, porém errada com relação ao evento. Porque nesse dia Jesus não voltou, mas ele passou do lugar santo para o lugar santíssimo no santuário celestial, e ali começou então o período do juízo final, onde seria então feita a purificação do santuário celestial e não do terrestre, até porque o terrestre é longe de ser a terra, mas o santuário terrestre, que era o tabernáculo, já não existia mais. Então aqui a lição de segunda vem falando sobre isso. Eles descobriram, né, alguns adventistas, após esse desapontamento, eles começaram a estudar a Bíblia de forma mais profunda para entender onde eles tinham errado. Eles descobriram então que o santuário abordado em Levítico era uma espécie de símbolo em miniatura do santuário celestial, de milhões de anjos servem a Deus, o Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Moisés, Daniel e Paulo confirmam, e João também confirmam essa ideia. Aí que menciona textos de Daniel 7:10, Hebreus 8, de 1 a 5, Hebreus 9, 23 e 24, Apocalipse 11, 19, todos que falam a respeito do santuário celestial. A lição de terça: da data à busca sincera. Algumas pessoas acusam a Igreja Adventista do Sétimo Dia de ter marcado datas para a segunda vinda de Cristo. E isso não é verdade, porque a Igreja Adventista ela foi organizada oficialmente somente em 1863, quase 20 anos depois de 1844. E após esse período, né, de 1844, nunca mais, pelo menos aqueles adventistas fiéis à palavra de Deus, eles nunca mais marcaram datas para a volta de Jesus. Então aqueles que fazem esse tipo de acusação realmente não conhecem de forma profunda o início do movimento adventista. Então, ao invés de ficar marcando datas, eles passaram a estudar a Bíblia de forma mais profunda, em especial o livro de Hebreus, e eles então entenderam, através do livro de Hebreus e outros textos da Bíblia, que Jesus Cristo ele não voltaria à Terra
em 1844, e sim, ele passaria para o lugar santíssimo. E aqui diz o seguinte, que assim como o santuário terrestre precisava ser purificado de um rastro de sangue deixado como evidência de pecado, o santuário celestial tem um registro de pecados que também precisa ser purificado. Isso é incrível, né? Porque quando a gente confessa os nossos pecados, esses pecados eles ficam armazenados lá no santuário e é preciso ser feita uma purificação, assim como era feito no dia da expiação. Então tudo que aconteceu no Antigo Testamento era sombra e símbolo daquilo que está acontecendo agora, após o sacrifício de Cristo, que ele penetrou ali no santuário e através do seu sangue, né, que ele ministra em nosso favor. Aqui a lição de quarta palavra que nós linkamos é justamente a palavra juízo. E aqui eu coloquei juízo, a intercessão, justiça, para vir o reino de Deus, né? É preciso que haja um juízo, purificação, eliminação dos pecados, perdão. Enfim, são muitas as palavras que a gente pode conectar aqui com essa do juízo. A lição de quinta pergunta sobre a purificação. Como o santuário era purificado? De que forma que era purificado? Ele está aqui explicando a respeito do ritual que era feito. E eu quero destacar aqui a questão dos bodes, né? Eram escolhidos ali 2 bodes, eram lançados sortes sobre esses bodes. Um bode representava Jesus, né? Aqui está até falando, o processo de purificação, um dos bodes representava Cristo. Então esse bode ele era morto e o sacerdote levava o sangue do animal para o lugar santíssimo e aspergia no propiciatório. Então representava ali a expiação, né, que o sangue de Cristo faria por nós por termos transgredido a lei. E vamos lembrar que dentro do lugar santíssimo, no propiciatório, a tampa, né, do propiciatório, a arca da aliança, ficavam justamente as 2 tábuas com a lei de Deus, onde o pecador transgredia. E o outro bode, ele simbolizava Satanás. Então esse bode era levado para o deserto e os pecados ele era transferidos ali simbolicamente para aquele bode. Ele então levava todos aqueles pecados para o deserto e lá ele morria. Isso é um símbolo para o que vai acontecer com Satanás após a volta de Jesus no início do milênio. Quando a gente vai lá para Apocalipse capítulo 20, vou até ler aqui alguns versos desse capítulo, que diz o seguinte, Apocalipse 20, versos 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completasse os 1000 anos. Então esse momento aqui é justamente o momento que vai se cumprir o símbolo lá de Levítico capítulo 16, no dia da expiação, aquele bode que levava os pecados para o deserto. E logicamente depois desses 1000 anos o inimigo ele vai ser destruído, vai ser morto, eliminado. Aqui a lição de sexta, a obra de investigação vem trazendo alguns trechos do espírito de profecia. Eu quero ler apenas um aqui, rapidamente, que diz o seguinte: assim como a purificação típica do santuário terrestre se efetuava mediante a remoção dos pecados pelos quais se poluíra, igualmente a purificação real do santuário celeste deve se efetuar pela remoção ou apagamento dos pecados que estão ali registrados. Então, para que isso aconteça, é necessário que tenha uma investigação. Por isso que a gente fala que a primeira etapa do juízo é a etapa do juízo investigativo, onde Jesus ele irá ali passar todos os nomes daqueles que um dia o aceitaram como seu Salvador e Senhor. Essa lição é maravilhosa, a gente tem pouco tempo para comentar todos os detalhes, mas é muito importante que a gente estude esse assunto, procure aplicar isso na nossa vida e passar para outras pessoas, porque muitas pessoas não têm nem noção de tudo isso que a gente estudou aqui. Então que Deus possa nos ajudar para que a gente leve essa mensagem de esperança, de amor da parte de Deus, onde Ele deseja que todos nós sejamos inocentados nesse tribunal.
Então, que Deus possa nos abençoar, que você continue, né, estudando a sua lição da Escola Sabatina e aprendendo cada vez mais a respeito da Palavra de Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo.